A ideia é de um one-shot ou minissérie que se passa em um mundo como o nosso, mas repleto de monstros e criaturas infernais que oprimem a humanidade, e para combater isso, o herói, do tipo clichê, que luta contra essas criaturas e por isso é endeusado pelas pessoas, mas ele não é o protagonista. Tá, surge um herói, mas ele não é o protagonista. O protagonista é um soldado que acabou de voltar da guerra e está de reserva como uma bonificação por todos os anos de serviço. Ele é um homem de uns 35 anos, super comum, um completo figurante, sem poderes, sem promessas, sem nada. Quando ele está voltando para seu país, ele se depara com um ataque de monstro que está destruindo um quarteirão e fazendo vítimas e reféns. No impulso desesperado, nosso protagonista pega seu rifle e faz o que pode para derrotar esse monstro. Depois disso, ele retorna para casa e descobre que sua família foi morta em um ataque de monstro e sua casa foi completamente destruída. Afundando em depressão e alcoolismo, ele decide lutar contra os ataques de monstros para salvar quem puder e morrer de um jeito digno para um homem. No decorrer da história, ele acaba caindo na boca do povo, que começa a reconhecê-lo como herói e lhe dão até um nome, que é o cara do rifle. Mas isso acaba provocando inveja no herói clichê, que se revela como um dos principais vilões da trama. Aqui a gente tem basicamente uma descrição bem grande do prólogo, mas a gente tem dois eventos que eles estão separados que eu acho que eles poderiam estar juntos, e eu acho que isso funcionaria um pouco melhor. O que acontece? Aqui a gente tem, né, o herói fodão, o herói clichê que vai salvar todo mundo, etc., que é o caçador de monstros ali, e você tem o outro protagonista que, apesar de ter conhecimento com armas, certas coisas assim, ele não é um caçador de monstros, ele é só um soldado qualquer ali que está voltando da guerra, etc., e aí ele se depara com essa situação. Eu acho que seria mais interessante se a gente já juntasse as duas coisas. Para criar uma motivação nesse personagem de caçar o primeiro monstro, pode ser já envolvendo a família dele. Então, ele tá ali, acabou de voltar da guerra, tá meio cansado, etc. Ainda tentando se localizar ali no mundo e tal, de um jeito bem pacato mesmo, bem simples, bem a ideia de vida normal, cotidiano, padrão que o autor quer passar para esse personagem. E aí tem um ataque de monstro. O monstro pega ali a família dele, etc. A gente pode ter até uma cena bem tensa já mostrando isso acontecendo de fato, ele tentando resgatar a família e tal, e não consegue, enfrenta o monstro com uma dificuldade gigantesca, ele consegue matar o monstro, mas nisso ele mesmo está bastante ferido, a família dele foi morta, a casa dele foi destruída, ele perdeu tudo que ele tinha, e aí tudo que resta é exatamente esse desejo de vingar, né? Se vingar dos monstros, caçar mais monstros e também salvar outras pessoas e impedir que aconteça com outras famílias o que aconteceu com a família dele. Então eu não faria separado ele enfrentar um monstro por motivo qualquer, que não parece ter aquela motivação muito grande, ainda mais para um personagem normal. Eu acho que fica mais interessante já ter essa motivação direta, tipo, ele tem que enfrentar aquele monstro porque o monstro atacando a família dele diretamente ali, ele não pode esperar ou chamar pelo herói ou fazer qualquer coisa do tipo. E eu acho interessante não criar essa antipatia dele com o herói logo de cara, né? Talvez ele possa pensar, tipo, pô, seria legal se esse herói viesse ou algo assim. Ele pode criar essa antipatia talvez um pouco depois, mas inicialmente talvez não. Talvez, primeiramente, ele pode, inclusive quando o monstro atacar ou algo assim, ele pode correr, buscar o herói, chamar, ajuda, coisa do tipo, e aí ao perceber que ninguém tá vindo, que não tem como, ele não pode largar a família dele, ele vai entrar naquela situação de lutar ou fugir, resolve lutar, tudo acontece, a gente tenta encurtar um pouco todo esse processo de prólogo da história, que o prólogo é o quê? Ele parte de uma pessoa normal para um caçador de monstros. Então, a gente encurta todo esse processo, já juntando a luta do monstro que ele teria com o descobrimento da família dele morta tudo de uma vez. Acho que fica até mais dramático, a gente vê isso acontecendo, a gente vê ele tentando salvar a família dele, talvez mostrar um pequeno trecho antes dele já com a família e tal, feliz ali, tentando se encaixar e tal, aquela vida normal, cotidiana, para que a gente possa ter também um pouco de apego à família. Não vai ter muito apego à família, porque, obviamente, quando a gente não conhece um personagem, a gente não tem como se apegar àquele personagem que a gente ainda não conhece, né? A gente precisa conviver com aquele personagem para que a gente sinta o peso da morte dele, mas a gente precisa pelo menos comprar que pro personagem que a gente vai acompanhar, aquela família, aquela morte tem um peso muito grande. Pra gente mostrar isso, a gente tem que conseguir contextualizar legal esse começo, e aí, beleza, partir para a parte onde seria a história em si, que é, esse personagem vai caçar outros monstros, ao caçar outros monstros começa a ser reconhecido como herói, como uma lenda ou algo assim, gera inveja no outro herói, e aí o outro herói vira meio que o vilão. Aí depende de como que a gente vai querer trabalhar essa questão do vilão. Existem duas formas aqui. Existe a forma mais clássica, né? Tanto que eu acho que é o que talvez o autor esteja tendendo
a abordar, que é realmente o cara ser meio que quase que um farsante, ser tipo só um otário que quer muita fama ou algo assim, né? E aí ele realmente vai ser um vilãozão mais padrão, mais clichê, essa é a ideia. Ou aquele personagem que, tipo assim, ele tem defeitos humanos, ele vai ser visto como vilão na história porque ele vai se comportar de maneira vilanesca, mas não é a intenção direta dele ser vilanesco. Não é tipo, ele é um cara legal, ele realmente ajuda as pessoas, ele realmente é um herói, do jeito que as pessoas veem, só que ele desconfia muito do protagonista, dos métodos e dos meios do protagonista, a ponto de ele vai rivalizar e vai ser um antagonista para o nosso protagonista, mas não necessariamente ele vai ser um vilão aos olhos clássicos. Ele não vai ser mal, é isso que eu quero dizer. Fazendo todo esse contorno, mas enfim, o resumo é esse, né? Ele não vai ser necessariamente mal. Ele só vai ter aqueles pontos de vista diferentes do protagonista, e talvez isso faça ele ser visto como vilão. Para quem aí acompanha, né, as séries, filmes da Marvel, etc., no Falcão e Soldado Invernal, a gente tem a figura lá do cara que vem substituir o Capitão América. E você vê que apesar dele ter várias atitudes muito questionáveis e negativas, ele ser um vilão da série, você consegue ver ali qual que é o caminho, qual que é a índole daquele personagem, que ele não é mal só por ser mal, ou porque ele é um babaca, ou cuzão, ou otário, ou qualquer coisa do tipo. Ele só não é tão bom quanto o Capitão América é. Ele é muito mais humano, ele tem muito mais defeitos, ele tem muito mais essas questões que são complicadas, que faz você não torcer tanto por ele, mas você consegue entender que, tipo, pô, esse cara, ele tem ali ainda algo bom, ele tem uma certa moral, ele tem uma certa coisa. Ele só tem defeitos, e são defeitos grandes que são problemáticos para a história. Aqui eu acho que poderia acontecer da mesma forma. E aí, nesse sentido, eu acho que o vilão ele ganharia uma camada a mais, que seria interessante para a história. Se for uma história maior, eu acho que essa é a abordagem certa. Se for uma história menor, mais contida, eu acho que a primeira abordagem, de um jeito onde ele é mais clichê mesmo, onde ele é mais um fanfarrão ali, que está só buscando fama, pode funcionar melhor, só fazer a gente detestar ele. Porque a gente tem dois caminhos. O caminho que é: eu reconheço esse personagem, assim, eu entendo ele, eu empatizo com ele em alguns momentos, mas eu entendo que ele está fazendo algo errado. E o outro é: eu odeio esse personagem, eu quero que ele morra. Tem esses dois caminhos para se seguir com o vilão. Nenhum é melhor do que o outro, melhor ou pior. Particularmente eu gosto mais quando o personagem ele tem certas camadas, mas várias vezes quando você consegue fazer um vilão que a pessoa, quem está lendo, quem está acompanhando aquela história, realmente detesta, funciona muito bem. Funciona muito bem porque ver esse vilão sendo derrotado é uma catarse muito grande para quem está acompanhando. Se o caminho é buscar uma redenção do personagem, aí a gente vai pro outro caminho, onde já demonstra que ele pode ser redimido de alguma forma, né? Tendo ali uma personalidade mais tridimensional, né? Com mais tons de cinza e tal. Já se o caminho é realmente ter essa catarse de tipo, derrotou esse cara, esse babaca, merecia e tal, aí a gente vai pro caminho um pouco mais, que é mais superficial, sim, mas que, como eu disse, funciona muito bem também.